Mais uma vez, um desastre aéreo causa comoção nacional. O acidente com a cantora Marília Mendonça fez uma imensidão de fãs se emocionarem, mas infelizmente são muitos os casos de famosos que perdem a vida nesse tipo de ocorrência. E é isso que eu te mostro hoje aqui na Liga. Aeronaves estão entre os meios de transporte mais seguros que existem, mas vira e mexe, alguns acidentes fazem vítimas também entre pessoas conhecidas por todo mundo. Para alguns desses famosos, viajar numa aeronave não é ostentação, mas uma necessidade que permite que eles se desloquem com agilidade para cumprir, por exemplo, uma apertada agenda de shows. Bom, gente, eu não vou ficar falando muito do caso da Marília, porque acabou de acontecer e as causas ainda estão sendo apuradas. Mas vocês já repararam que a maioria dos acidentes com famosos ocorrem com pequenas aeronaves? Isso porque, sendo um avião próprio ou um fretado, essas aeronaves em voos particulares permitem uma viagem sem a burocracia e a espera das grandes companhias que operam nos aeroportos, o que acaba agilizando muito a vida desses artistas e atletas, por exemplo. O cantor Gabriel Diniz foi vítima da queda de um avião de pequeno porte em maio de 2019, quando seguia para Maceió. A queda aconteceu no litoral de Sergipe e, assim como no caso da Marília, ele estava no auge da carreira. O forrozeiro estourou no Brasil com a música Jennifer, que era um chiclete que grudou na orelha de todo mundo naquele ano. Ele tinha só 28 anos e no dia do acidente estava viajando para fazer uma surpresa para sua namorada. Bom, um caso bem recente que chocou o mundo inteiro foi o do jogador de basquete Kobe Bryant. Ele que foi o único jogador que chegou a gerar comparações com Michael Jordan. O Kobe era um verdadeiro gênio com a bola de basquete nas mãos. No dia 26 de janeiro de 2020, o Kobe e mais 8 pessoas morreram na queda de um helicóptero no sul da Califórnia. Entre as vítimas estava também a sua filha de apenas 13 anos, a Gianna. Segundo o apurado, havia uma densa névoa naquele dia, o que teria feito com que o piloto perdesse a noção de posicionamento da aeronave. Todos os passageiros estavam a caminho de uma partida de basquete. Bom, e nenhuma lista sobre tragédias aéreas mundiais deixaria de fora um acidente que literalmente fez todo o Brasil chorar. Foi em 2 de março de 1996, quando o avião onde estava a banda Mamonas Assassinas bateu contra a Serra da Cantareira. Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia para você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Os caras estavam estourados no Brasil inteiro e era totalmente proibido você fazer um churrasco em casa sem tocar as músicas dessa banda. A investigação mostrou que o acidente foi causado por falha humana. Depois de arremeter, ou seja, de desistir de um pouso e subir novamente, o piloto virou a aeronave para o lado errado. Com os equipamentos de navegação desligados e com a escuridão da noite, ele não viu o obstáculo e entrou com o jatinho voando em velocidade máxima contra a Serra da Cantareira. O vocalista Dinho e os seus parceiros de banda Bento, Júlio, Samuel e Sérgio não sobreviveram, além dos integrantes da tripulação. Outra celebridade que morreu precocemente por conta de desastre aéreo foi o jogador de futebol argentino Emiliano Sala. Em janeiro de 2019, ele foi anunciado pelo Cardiff City como a contratação mais cara da história do clube galês, que pagou o equivalente a 73 milhões de reais para ter o jogador. O Emiliano Sala fazia justamente o percurso rumo ao novo clube quando o avião que ele estava desapareceu quando sobrevoava o Canal da Mancha. O acidente ocorreu em 21 de janeiro de 2019, mas o corpo só foi identificado quase 2 semanas depois. A investigação apontou que houve falha humana, quando o piloto fez a curva no modo manual e exagerou na velocidade, danificando a estrutura da aeronave e fazendo com que ela caísse. Em 2001, um acidente aéreo também encerrou outra promissora carreira. Quando tinha apenas 22 anos, a cantora e atriz Alaia
foi vítima de um acidente com um avião nas Bahamas que matou ela e outras 8 pessoas. A cantora tinha uma voz incrível e chegou a ser apelidada de a princesa do R&B e a rainha do pop urbano. O acidente ocorreu pouco depois da decolagem. Posteriormente, descobriu-se que o piloto tinha traços de cocaína e álcool no corpo e não tinha qualificação para pilotar a aeronave designada para aquele voo. Voltando para o esporte, o que falar de uma tragédia que matou o motivo de alegria de toda uma pequena cidade do sul do Brasil? Um time que estava encantando todo mundo que gosta de futebol com o seu jeito alegre de jogar. Assim como muitas pessoas dessa lista, o time da Chapecoense também estava no auge da sua história. E em novembro de 2016, a equipe estava indo para Medellín disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana quando o avião deles caiu. No desastre, morreram 71 pessoas. Desses mortos, 20 eram jornalistas brasileiros, 9 dirigentes da Chape, incluindo o presidente do clube, 2 convidados, 14 pessoas da comissão técnica, incluindo o treinador e o médico da equipe, e 19 jogadores, além de 7 tripulantes. Apenas 6 pessoas sobreviveram. A investigação mostrou que o acidente foi causado porque a aeronave, incrivelmente, ficou sem combustível em pleno voo. A falta de combustível no avião também foi responsável por um acidente aéreo que destruiu a formação original da banda Lynyrd Skynyrd. No dia 20 de outubro de 1977, 26 pessoas, incluindo músicos, roadies e a tripulação, partiram em direção ao estado da Louisiana, nos Estados Unidos, no avião particular da banda. O avião caiu numa floresta porque não tinha combustível para cobrir a distância planejada. Entre as vítimas estavam 3 integrantes da banda, incluindo o vocalista e fundador do grupo, Ronnie Van Zant. Apenas uma semana antes do acidente, a banda tinha lançado o álbum Street Survivors, que mostrava a capa com a banda no meio de chamas. O disco foi recolhido pela gravadora e a capa trocada logo em seguida, mas esse disco original acabou se tornando uma raridade, né, para as pessoas que têm o disco com essa capa. Saindo do meio musical e dos esportes, vamos falar de um cara que tinha muito jeitão de gente boa e deixou muitas pessoas numa bad danada. Foi quando chegou a notícia da morte do Ricardo Boechat, um jornalista que era famoso porque misturava acidez e bom humor no jornalismo que fazia. Ele morreu em uma queda de helicóptero quando fazia uma viagem entre Campinas e São Paulo. O helicóptero caiu em meio a uma autopista de São Paulo, batendo contra um caminhão e pegando fogo. O piloto do helicóptero também morreu, mas o motorista do caminhão conseguiu escapar. Gente, a lista de pessoas famosas que perderam a vida em acidentes aéreos não tem fim, então, naturalmente, eu não consegui pegar todo mundo. Vocês podem lembrar de outros nomes, então coloca nos comentários aí, quem sabe eu faço uma parte 2 desse vídeo. Esse aqui vai ficando por aqui, infelizmente num clima muito chato, mas enfim, são coisas da vida. Fiquem com Deus.